Na semana passada, nós vimos a expulsão, a última parte, não foi? A expulsão dos vendilhões do templo, que foi estamos no capítulo 2 de João. Então, vimos nesta parte, né, de versículo 13 ao versículo 22. Mas nós pulamos algo que vimos depois, que achamos mesmo muito significativo. Então, eu vou voltar só num ponto, que é o ponto que está no versículo 19 do capítulo 2. Quando Jesus, respondendo aos judeus que o interrogam, perguntando que sinal mostras para fazeres estas coisas, quando Jesus fala, de novo, vaticinando, falando do que aconteceria com a sua morte e com a sua ressurreição, destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias, o que eu gostaria de destacar é o verbo destruir, na primeira pessoa do singular do tempo futuro simples. Eu destruirei. Então, quem destruiu? Foram os judeus? Foram os romanos? Porque ele foi crucificado por alguém. Não, ele não se crucificou. Crucificou? Ele não foi crucificado por outras pessoas? Foi julgado e preso, julgado, torturado, crucificado por outras pessoas? Mas ele não diz isso, diz? Ele diz que ele destruirá. O que será que isso significa? Que nada acontece que não seja da vontade de Deus. Ninguém nos faz mal. Existe a permissão de Deus para que isso aconteça. E nós sempre falamos, não é? E muitas vezes até entre nós, então mesmo, para tornar às vezes uma situação difícil menos difícil, é o quê? Se não for prova, é expiação. E isso mostra que não é nada por acaso, que ninguém é capaz de surpreender a providência divina, é? Portanto, se no Antigo Testamento ele já era tido, o Messias, como o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro é sempre posto em sacrifício. Então já estava tudo certo para que fosse dessa forma. Ninguém destruiria a ele, que seja o corpo, é claro. Mas ele decidiu assim. E até temos uma questão tanto ou quanto autoral, já sendo ele no espírito perfeito, ele mesmo fez essa programação para que o cristianismo, como revelação, trazendo o evangelho, chegasse entre nós e fosse o quê? Espalhado como a palavra de Deus. Estamos aí 2000 anos com esta realidade, não estamos? Ele planejou isto. Ele planejou isto. Então, este versículo nos mostra toda essa questão autoral de tudo o que aconteceu na passagem do Messias. Quando Jesus fala dele mesmo sobre o Filho do Homem, porque Jesus é um espírito puro. O que um espírito puro tem de matéria densa? Vamos pensar até em termos do corpo espiritual. Está lá no livro dos Espíritos. Não, acho que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão, vou verificar e trago depois. Que, para nós, o corpo espiritual de um espírito puro, para nós, a nosso nível, não é matéria. Nós não conseguimos perceber, se conseguíssemos ver um espírito puro, é claro. Né? Para nós, mas é um corpo espiritual. O corpo espiritual não é matéria? Espírito puro tem corpo espiritual? Tem. Tem. Desde a criação. Deus cria o quê? Princípio inteligente e princípio material. Ele cria e, a partir daí, não se separam mais. No início, não percebemos o princípio inteligente. No final, não percebemos o princípio espiritual. O princípio material. Termina com alma, mas não é. Porque princípio espiritual e princípio inteligente é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. No princípio, não percebemos o princípio inteligente, o princípio espiritual, e no final não percebemos o princípio material, esta matéria. Então, quando ele mesmo se identifica como um espírito puro na matéria, ele vai falar do Filho do Homem, ou seja, eu
na matéria densa, eu na humanidade. Nós não costumamos dizer que o homem é o espírito encarnado? Então, ele se identifica com eu, homem, eu, espírito puro, homem, eu, filho do homem, eu na forma humana. Porque ele não tem mais como espírito puro. Como será a forma de um espírito puro? Ele é aquela centelha divina. A gente não tem ideia. A gente não... Cristina, descreve o espírito puro. Olha, se alguém puder, faça esse favor, porque absolutamente eu tenho condição. É uma centelha inteligente que atingiu um grau de pureza que nós ainda não temos ideia do que seja. A gente não consegue nem imaginar um espírito bom. Tá, com esforço, nosso pensamento chega lá. Mas um puro. Esse é Jesus, esse é o Messias. Ok.